Olá pessoal, aqui é a professora Virginia Souza e na aula de hoje iremos falar sobre fundamentos de polímeros. Antes de mais nada, é importante que a gente saiba o que é um polímero. A palavra polímero vem do grego poly, que significa muitos, e meros, que significa partes ou unidades. Então, na verdade, polímeros, na tradução literal, significa muitas partes. E muitas partes porque é um agregado onde, por ligação covalente, são unidas várias partes que se repetem numa mesma cadeia. Os polímeros eles são formados a partir dos monômeros ou meros, que são as pequenas partes que se repetem, que normalmente estão no estado gasoso ou líquido. Ao sofrerem processos de polimerização, onde envolvem temperatura, pressão, catalisadores, ativadores, entre outros, o polímero se torna sólido através da ligação covalente entre as diversas partes que envolvem esse polímero. Algumas nomenclaturas são importantes que a gente saiba. Por exemplo, monômero, que é a molécula pequena que é capaz de reagir e formar o polímero. Mero, que é a estrutura química repetitiva na molécula polimérica. Oligômero, que é uma molécula com poucos meros. E polímero, que é uma macromolécula com muitos meros, ou alta massa molar. Assim sendo, a gente pode ter como exemplo o monômero aqui, que é o eteno, que polimerizando vai formar o polietileno. A gente destacou aqui o mero, que é a unidade repetitiva, que são os dois carbonos oriundos do monômero, e os hidrogênios que estão associados a ele. A única coisa que muda é que a dupla ligação presente no monômero ela foi rompida para que esses carbonos pudessem fazer ligações com outros meros, com outros monômeros. Várias moléculas são capazes de formar polímeros. Eu tenho aqui como exemplo as moléculas de cloreto de vinila. Isoladas, são apenas cloreto de vinila. Quando se juntam através de ligação covalente, formam uma molécula de PVC, o policloreto de vinila. Entretanto, o mesmo não acontece com moléculas de água. Várias moléculas de água juntas não são capazes de reagir e formar, por exemplo, uma molécula de poliágua. Isso, na verdade, depende da funcionalidade da molécula em questão. Nem toda molécula é capaz de polimerizar. Ela precisa ter um grupo funcional que seja reativo e que permita a ligação covalente com outras moléculas. Algumas definições importantes. A definição de polímero é um material orgânico ou inorgânico, na minoria das vezes, tem alta massa molar, acima de 10.000, podendo chegar até a 10 milhões, e cuja estrutura consiste na repetição de pequenas unidades, que são os meros. Macromolécula é uma molécula de alta massa molar, mas que não necessariamente tem uma unidade de repetição, então, na verdade, ela pode ser ou não um polímero. Todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é um polímero, porque para ser polímero precisa da unidade de repetição. O monômero, que é a molécula simples que dá origem ao polímero, e deve ter funcionalidade de no mínimo 2, ou seja, tem que ser pelo menos bifuncional. Mero, que é a unidade de repetição da cadeia polimérica, e grau de polimerização, que é o número de unidades de repetição da cadeia polimérica. Normalmente, esse grau de polimerização fica acima de 750. Os polímeros eles podem ser classificados de diversas formas.
A primeira classificação que iremos ver é com relação à sua origem. Os polímeros eles podem ser oriundos de fontes naturais, como por exemplo a celulose, que é proveniente da madeira. Celulose, na verdade, é uma repetição de N moléculas de glicose, e a borracha natural, que é proveniente do látex das seringueiras. A gente também pode encontrar os polímeros naturais modificados, como por exemplo acetato de celulose, nitrato de celulose, que é a própria celulose em si, modificados através de reações químicas que inserem grupos funcionais específicos para determinadas aplicações, e isso pode ser feito em diversos outros polímeros. E a gente tem aqui os polímeros sintéticos, que são o alvo do nosso estudo. Por exemplo, nós temos o PVC, poliestireno e o ABS. São polímeros utilizados em diversas aplicações, desde embalagem até brinquedo, até utensílios para construção, utensílios para mobiliário, enfim, a infinidade de produtos que utilizam polímeros é uma realidade no nosso cotidiano. A próxima classificação envolve a arquitetura molecular. Nós podemos classificar os polímeros em lineares, quando não existe ramificação na cadeia polimérica. Nós podemos também classificar como polímero ramificado, aqueles que têm uma cadeia principal extensa e várias cadeias pequenas enxertadas na cadeia principal, na forma de ramificações. E a gente pode ter o polímero reticulado, ou seja, a gente tem ramificações que vão conectar uma cadeia principal a uma outra cadeia principal que esteja próxima. Essas ligações, essas conexões entre duas cadeias lineares a gente chama de reticulação. A próxima classificação envolve o número de meros na cadeia. Se apenas uma unidade química se repete na cadeia polimérica, nós chamamos de homopolímeros. No entanto, se houver mais de uma unidade química repetitiva, a gente chama de copolímeros. Os copolímeros eles podem ser subclassificados. Essa subclassificação envolve os copolímeros aleatórios, ou seja, não tem uma sequência definida onde esses monômeros vão se encaixar para formar o polímero. Eles também podem ser do modo alternado, a gente tem dois monômeros que se alternam entre si. Temos o modo de copolímero em bloco, onde a gente tem uma extensão da cadeia de cada um dos monômeros. E podemos ter também os polímeros que são chamados de enxertados, ou seja, a cadeia principal é formada de apenas um monômero e as ramificações são de um outro monômero. Esse último tipo também pode ser chamado de grafitizado. É importante não confundir copolímero com blenda ou compósito. Copolímero nada mais é do que um polímero com mais de um tipo de mero na cadeia. Por exemplo, o PSI, que é o poliestireno de alto impacto. Todas as moléculas têm uma cadeia principal de polibutadieno e existem ramificações enxertadas de poliestireno, ou seja, existem ligações covalentes que conectam os dois meros, fazendo dele um copolímero. Na blenda, não existe uma conexão química, uma ligação covalente, existe sim uma mistura física de copolímeros. Por exemplo, o PSI mais o PPO, que é o polióxido de fenileno, vai formar o produto comercial chamado Noril. Então, na verdade, a gente tem dois polímeros que foram formados separadamente e se misturam fisicamente para formar um produto comercial. Outro exemplo de blenda
é o polietileno de alta densidade mais o polietileno linear de baixa densidade, que são misturados para formar as sacolas de supermercado. E o último caso, que é o compósito, onde nós temos um polímero que é misturado a um outro tipo de material, que pode ser talco, pode ser um óxido, pode ser uma fibra de vidro, pode ser uma fibra natural. A gente tem pequenas partículas que são misturadas a um polímero principal, como por exemplo, polipropileno carregado com talco ou poliéster com fibra de vidro. No que diz respeito ao comportamento mecânico, os polímeros podem ser classificados em plásticos, elastômeros e fibras. Os plásticos são materiais macromoleculares que, embora sólido no estado final, em algum estado do seu processamento ele pode se tornar fluido e moldável, seja por ação isolada do calor ou ação conjunta de calor e pressão. Os plásticos eles podem ser subdivididos em termoplásticos. Os termoplásticos eles podem ser fluidos com o aumento da temperatura e solidificam com a diminuição da temperatura. E os termorrígidos eles são infusíveis por conta da sua estrutura que apresenta várias ligações cruzadas e tornam mais difícil a movimentação das cadeias e assim é mais difícil fundir esse tipo de material. Os elastômeros, também chamados de borracha, na verdade são materiais macromoleculares que exibem propriedade elástica, uma longa faixa de temperatura e normalmente eles podem dobrar e até triplicar o seu tamanho, ou seja, eles possuem resiliência, eles se tornam elásticos, aumentam de tamanho e depois retornam para sua forma original. Os elastômeros eles podem ser vulcanizados quando apresentam ligações cruzadas ou reticulações, ou, na ausência de reticulação, ele é chamado de novo vulcanizado. E por último, as fibras, que é um termo geral utilizado para definir um corpo flexível, cilíndrico, com diâmetro pequeno e comprimento muito elevado. E são formados por macromoléculas lineares, normalmente possuem propriedades mecânicas muito boas e em alguns casos são infusíveis. Os termoplásticos, como eu falei antes, eles escoam quando aquecidos e solidificam quando resfriados. Eles podem ser tanto lineares quanto ramificados. No entanto, essas ramificações não podem conectar duas cadeias principais. E os termorrígidos, eles não escoam quando aquecidos e solidificam quando aquecidos somente pela primeira vez, pois são formados por pré-polímeros que reticulam assim que são aquecidos. Eles são oligômeros ou monômeros trifuncionais que reagem e reticulam, conectando assim duas cadeias principais e assim sucessivamente, formando uma estrutura tridimensional. Os elastômeros, eles podem ser deformados repetidamente, pelo menos 2 vezes, e retornam ao seu comprimento original. Retirado o esforço, ele deve voltar rapidamente ao seu tamanho original. A classificação também envolve a taticidade da cadeia, ou seja, a forma com que a estrutura polimérica se apresenta. Uma estrutura polimérica contendo um ou mais grupos funcionais pode ser classificada em isotáticos, quando esses grupos funcionais permanecem apenas de um lado da cadeia polimérica. Eles podem ser sindiotáticos, quando esses grupos funcionais se alternam entre um lado e outro da cadeia polimérica. E eles podem ser atáticos, quando não tem uma sequência definida, quando esses grupos funcionais são distribuídos de maneira aleatória. Com relação ao modo de preparo, os polímeros podem ser considerados como polímeros de adição
onde formam polímeros com unidades repetitivas de fórmula molecular idêntica ao monômero de partida. Na verdade, para que um polímero de adição seja feito, é preciso que a substância ou monômero tenha pelo menos uma dupla ligação, onde a ligação π possa ser rompida para dar possibilidade de novas ligações covalentes. Então, no polímero de adição, o monômero vai quebrar a sua ligação π e vai dar possibilidade de ligação com outros monômeros, formando uma repetição idêntica ao monômero de partida, com exceção da ligação π que foi quebrada. Nos processos de polimerização que envolvem policondensação, a reação acontece entre dois monômeros, que sejam di ou trifuncionais, e nesse processo existe a eliminação de uma molécula pequena, como água, metanol ou HCl. Podemos, por exemplo, citar a reação de polimerização, onde a gente tem o ácido terefitálico, que é marcado aqui nesse primeiro retângulo, reagindo com o etilenoglicol, que é essa molécula aqui do segundo retângulo. Nessa reação, o ácido terefitálico perde uma hidroxila e o etilenoglicol perde um átomo de hidrogênio, formando uma molécula de água que vai ser retirada. Como os monômeros são bifuncionais, a cada funcionalidade do ácido terefitálico eu tenho perda de uma hidroxila e a cada funcionalidade do etilenoglicol eu tenho a perda de um hidrogênio. Então, quando o polímero é formado, se retiram moléculas de água e o restante das estruturas do monômero são unidas por ligações covalentes, formando unidades repetitivas. Como se trata de um copolímero, nós temos duas unidades repetitivas, uma proveniente do ácido terefitálico e outra do etilenoglicol. A última classificação envolve o encadeamento molecular. O encadeamento molecular é a organização dos meros para a formação da cadeia polimérica. Nesse exemplo, eu trago uma molécula que tem dois carbonos unidos por ligação dupla e um desses carbonos apresenta um grupo funcional, um grupo diferenciado que chamei de R. Esses dois monômeros podem se conectar de três diferentes maneiras. A primeira, conexão cabeça-cauda. Nessa conexão cabeça-cauda, o carbono que só contém hidrogênios, que eu chamei carbono de cabeça, só vai se conectar no próximo monômero no carbono que contém o grupo funcional R, que eu chamei de carbono cauda, formando uma estrutura onde o grupo funcional R vai se alternar entre os hidrogênios. O outro tipo de conexão possível é o tipo cabeça-cabeça, onde o carbono que só contém hidrogênios vai se conectar a outro carbono que só contém hidrogênios e vai formar uma estrutura onde eu tenho aqui dois hidrogênios ao lado, em carbonos ao lado. E a última conexão é do tipo cauda-cauda, onde os carbonos que contêm o grupo funcional R só vão se conectar a outros carbonos que contêm o grupo funcional R, onde, no polímero formado, dois grupos funcionais R vão ficar lado a lado. Esses são os tipos de classificação de polímeros e a gente se vê na próxima aula. Obrigada!